Poética Podcast. Geralmente, quando a gente pensa no conceito de prisão, a imagem que vem à mente é super concreta, né? Uhum, com certeza. Tipo, são grades pesadas de ferro, muros altos de concreto, guardas patrulhando, sabe? É algo muito físico, geográfico mesmo. Aquela imagem clássica de filme. Exato. Mas assim, e se a prisão mais formidável e inescapável de todas não tiver um único tijolo? Nossa, essa é uma ideia que já muda tudo. Pois é. E se as grades não forem de ferro, mas sim feitas de pensamentos limitantes, rotinas corporativas exaustivas, aquelas notificações infinitas no celular, Uhum. e até mesmo, sei lá, as músicas pop que tocam no rádio, ou as brigas políticas que a gente consome todo santo dia. É uma premissa assustadora, na verdade, porque exige uma mudança de paradigma completa da nossa parte. Sim, A gente deixa de olhar para o cativeiro como um espaço físico e passa a encarar isso como um controle psicológico, sabe? Um controle sistêmico e, em níveis mais profundos, até vibracional. caramba. Porque, pensa bem, quando as paredes são invisíveis, o prisioneiro sequer sabe que precisa planejar uma fuga, entende? Nossa, isso é muito forte. O prisioneiro não sabe que está preso. E é justamente essa arquitetura da ilusão que nós vamos desbravar na nossa imersão de hoje. Exatamente. A gente tem em mãos hoje os trechos de uma obra literária e poética incrivelmente densa. Chama Sociedade dos Escravos Modernas, escrita por Marcelo Moreira. Uma obra super complexa, aliás. Muito. E é um material fascinante porque, veja bem, não é um ensaio sociológico, acadêmico, frio, sabe? Não é um livro didático, nem um pouco. É um manifesto poético. É cheio de esoterismo e desenha um mapa de um mundo onde a humanidade estaria presa em duas camadas sobrepostas de escravidão. Duas camadas. Isso. Uma interna, que seria forjada pelo nosso próprio ego, e uma externa, que o livro descreve como um sistema global minuciosamente projetado para o controle. E para a gente mergulhar nessa análise de hoje, a gente precisa primeiro ajustar as nossas próprias lentes. Como assim? Bom, o autor diagnostica a dor da sociedade contemporânea usando uma tapeçaria bem rica de poesia e metáforas, né? Então o nosso foco aqui é mapear essa visão de mundo. Ah, claro, entender a engrenagem. Exato. Entender essa engrenagem de controle que ele descreve e explorar a rota de fuga baseada na consciência que a obra propõe. E é fundamental deixar claro para quem está nos ouvindo que a gente vai explorar a lógica interna do texto. Com certeza. Sempre de forma imparcial. Perfeito. Sem a necessidade de validar ou refutar essas alegações com o que passa no noticiário real, sabe? A nossa missão é puramente decodificar a mensagem por trás dos símbolos da obra. Legal, combinado. E, olha, o que me chama muita atenção logo no início dessa jornada toda é a ordem das coisas. A ordem? Porque, tipo, seria muito fácil começar um manifesto apontando o dedo para governos, né? Ou para corporações milionárias, para corrupção. Ah, sim, que é o caminho mais comum. Exato, mais comum. Mas o texto faz um movimento contrário. Ele obriga a gente a olhar para o espelho primeiro, Uhum. a parte da prisão interna. Isso. A tese central inicial dele é que a opressão global, por maior que ela seja, ela só existe porque encontra um terreno super fértil na nossa própria mente. Faz muito sentido dentro da proposta. E tem uma frase no texto, um dos chamados provérbios hegelianos, que diz assim: é no caminho das sombras que enxergarás que és luz. Essa frase é muito profunda. Mas antes de avançar, tira uma dúvida minha. O que exatamente é um provérbio hegeliano? Ah, essa é uma ótima pergunta. O autor cria esse termo hegeliano como uma espécie de neologismo próprio, sabe? Ah, uma palavra dele. Isso, para batizar as próprias máximas filosóficas. São tipo aforismos, umas pequenas pílulas de sabedoria destilada que ele espalha pelo texto para provocar reflexão na gente. Que interessante. E esse sobre as sombras dita ao tom, né? Com certeza. Ele estabelece toda a base psicológica da obra. Para ele, a sombra não é só um conceito abstrato, é uma versão limitada do eu, quase como um parasita, sabe? Um parasita? Nossa! É um sistema de crenças e farsas comandado inteiramente pelo ego. Tem um verso muito direto onde ele afirma: a sombra é aquilo que nego. A sombra é aquilo que nego? Caramba! Ou seja, é o reflexo dos nossos medos não resolvidos, né?
aquela visão fragmentada que impede a gente de acessar a nossa verdadeira essência. E para ilustrar como esse ego age no dia a dia, a obra traz um conceito que eu achei brilhante, que ele chama de digestão mental. Ah, sim, a metáfora do campo. Isso. Ele descreve a mente humana como um campo imensamente fértil. Qualquer semente que você jogar lá vai crescer. O problema é que o ego age como um imã para o que o texto chama de grilos primitivos e ervas daninhas. Grilos e ervas daninhas? Exatamente. Que basicamente são memórias ácidas, traumas passados, preocupações fúteis. Essas coisas devoram qualquer ideia construtiva antes que ela consiga brotar. Uhum. E lendo essa descrição, foi quase impossível não traçar um paralelo imediato com a nossa vida moderna, sabe? Imagino. Tipo, pensa na digestão mental que o livro descreve como o algoritmo das redes sociais que a gente usa todo dia. Olha, gostei disso. Desenvolve um pouco mais essa ideia do algoritmo pra gente. Então, pensa bem, um algoritmo de rede social não liga para o que é intelectualmente nutritivo ou elevado, né? Não mesmo, ele quer retenção. Exato, ele se alimenta de engajamento. E o que gera engajamento? Medo, indignação, comparações invejosas. Total, os sentimentos mais básicos. Isso. E o nosso ego, segundo o texto, faz exatamente a mesma coisa dentro da nossa cabeça. A gente deixa o nosso ego alimentar a gente passivamente com uma verdadeira junk food mental, sabe? Nossa, uma junk food mental, perfeito. A gente repassa o mesmo trauma ou, sei lá, a mesma raiva política 1000 vezes na cabeça e essas ervas daninhas vão asfixiando o campo fértil da mente. É um ciclo vicioso, né? Sim. Mas a minha dúvida é a seguinte: se o ego opera quase de forma autônoma, distorcendo a realidade o tempo todo através do medo, qual é o mecanismo prático que o autor sugere para a gente sair disso? Como a gente separa a nossa essência desses labirintos psíquicos? Então, o texto é muito incisivo sobre a cura para esse estado. A resposta dele está na prática do silêncio e no que ele define como, e eu cito, a meditação, o encontro dos eus. O encontro dos eus. Exato. E a mecânica por trás disso é super interessante. Ele afirma que o ego só consegue sobreviver em 2 tempos verbais: Quais? o passado esquecido e o futuro ilusório. Ah, faz sentido. O ego precisa da melancolia do que já foi ou da ansiedade absurda pelo que ainda não aconteceu. Então, o verdadeiro eu só emerge quando a gente força a mente a habitar o momento presente. Ou seja, cortar o suprimento do ego. Perfeito. A libertação psíquica acontece quando a gente corta esse suprimento de tempo do ego e se conecta com a energia do agora. O texto descreve isso como a fonte divina ou o sol interior. Sol interior. Bonito isso. É muito poético. É a manifestação da forma mais pura de amor e presença. Certo. Mas assim, essa vulnerabilidade interna, esse caos e ruído constante dentro da cabeça de todo ser humano, levanta um ponto bem perigoso na narrativa, né? Sem dúvida. Porque se a mente está cheia dessas ervas daninhas, ela vira um alvo muito fácil para ser explorada de fora. Um alvo perfeito, eu diria. E é aqui que a obra dá uma expandida dramática no escopo. A gente sai da mente individual e entra no sistema global com a introdução do que ele chama de jardim capital. Sim, e olha, a linguagem poética fica bem afiada nessa parte, viu? Fica mesmo. Esse jardim capital é a metáfora que ele usa para o nosso sistema financeiro e socioeconômico. Ele descreve um cenário onde as flores monetárias exalam o perfume da dor. Perfume da dor. Forte. É bem pesado. A tese por trás dessa poesia toda é que o lucro extremo e a acumulação de poder não são só falhas de um sistema que deu errado. Eles são o próprio design do sistema. O sistema foi feito para ser assim. Segundo o texto, sim. A riqueza de poucos nasce intencionalmente da miséria social e de uma falsa escassez que é mantida artificialmente para gerar dependência. Ele mergulha fundo nas engrenagens dessa dependência. A obra traz umas denúncias de um controle orquestrado por uma elite global e por entidades que o autor chama de arcontes do espaço. Arcontes do espaço. Isso. E as táticas que ele lista vão muito além da economia básica, sabe? A poesia menciona desde a obsolescência programada, que obriga a gente a consumir sem parar. Trocar de celular todo ano, né? Exato. Até uns temas super pesados de geoengenharia, ele cita rastros químicos nos céus, projetos de manipulação climática, tipo HAARP. Teorias bem complexas de controle ambiental. Sim.
E ele chega a chamar o nosso modelo político atual de democracia disfarçada, uma ditadura burocrática onde as pessoas vivem uma modernidade líquida. É uma crítica bem severa. Muito severa. Mas antes da gente dissecar isso tudo, o que exatamente ele quer dizer com arcontes do espaço? Ah, boa pergunta. É que, para quem não está acostumado com essa cosmologia, a gente está falando de uma invasão alienígena literal ou é mais uma alegoria? Então, na literatura esotérica e gnóstica, que influencia bastante o tom desse livro, os arcontes não são necessariamente homenzinhos verdes em discos voadores, sabe? Ah, tá. Não é um filme de ficção científica. Não, não. Eles são descritos como entidades interdimensionais ou umas forças parasitas mesmo, que se alimentam da energia emocional humana de baixa frequência. Energia densa. Isso, o que eles chamam de energia densa. Medo, dor, ansiedade, raiva, tudo isso é literalmente o alimento deles. Caramba. Então, na lógica interna da obra, todas essas táticas de controle, seja a obsolescência programada gerando ansiedade financeira, ou a manipulação do clima gerando caos, não servem só para dar dinheiro para os ricos. Tem um propósito maior aí. O objetivo final seria manter o planeta numa vibração de sobrevivência e desespero, gerando um banquete energético para essas forças ocultas. Nossa, essa explicação muda tudo. Porque ela amarra o controle financeiro diretamente ao controle espiritual. Exatamente. As duas prisões se conectam. E a crítica política entra bem aí. Quando eu li sobre essa democracia disfarçada no livro, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Compartilha com a gente. Imagina um imenso parque de diversões temático. Ele é projetado meticulosamente por corporações gigantes. Tá, tô imaginando. As brigas políticas partidárias que a gente vê na TV, nas redes sociais, que deixam a gente furioso, dividido, elas seriam só os espetáculos de ilusionismo no palco principal do parque. Apenas uma distração. Isso, servem estritamente para manter o público distraído, brigando na arquibancada sobre qual mágico é o melhor. Enquanto isso, nos bastidores, os donos do parque aumentam o preço dos ingressos, envenenam a comida e bloqueiam as saídas. Olha, essa alegoria do parque de diversões captura perfeitamente o que o autor chama de paradoxo social. Paradoxo social? Sim, porque a grande sacada do sistema, a genialidade perversa dessa elite, ou do grande irmão, é que eles raramente precisam usar a força bruta militar para manter a ordem. O próprio povo faz isso. Exato. O paradoxo é que a opressão se sustenta pela própria hipocrisia das massas. O texto aponta de um jeito bem duro que as pessoas reclamam dos pontos, das vírgulas, mas não perdem momentos profanos. Ah, ou seja, reclamam, mas continuam consumindo as mesmas coisas. Perfeito. A divisão hierárquica e ideológica garante que o povo que ele descreve de forma até dura, como um gado dócil, permaneça em conflito eterno entre si. Brigando por migalhas. Sim. Enquanto a classe trabalhadora briga com a classe média, a esquerda briga com a direita, a verdadeira engrenagem do controle sistêmico continua operando em paz. Intocado. Mas deixa eu dar um passo atrás e bancar o advogado do diabo por um minutinho. Fica à vontade. Se a gente olhar para a história, a humanidade sempre teve momentos de rebelião genuína, sabe? Movimentos que buscaram liberdade e igualdade reais. Mas o texto sugere que até mesmo as nossas noções de liberdade já foram, usando as palavras do poema, condensadas por valores imorais. Como assim? Existe alguma forma de revolução que esse sistema já não tenha previsto e transformado em produto para vender de volta para a gente? Aí que tá. De acordo com a análise do material, a revolução material tradicional, aquela de ir pra rua, quebrar vidraça e derrubar governo, ela é meio inútil porque ainda opera na mesma frequência de ódio e divisão que alimenta o sistema. Ah, então você está alimentando os arcontes do mesmo jeito. Exatamente. O sistema já prevê a revolta e simplesmente absorve ela. Você vai lá e compra a camiseta da revolução fabricada por uma mega corporação exploradora, sabe? Total. Vira produto. O autor também usa o conceito de modernidade líquida, que foi cunhado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, para explicar isso. Ah, o Bauman é incrível. Numa sociedade líquida, nada é feito para durar, né? Nem as instituições, nem os ideais. Tudo escorre pelas mãos. Então, qualquer tentativa de mudança estrutural baseada só em regras sociais acaba se diluindo nesse oceano de distrações. E essa superficialidade toda não acontece por acaso, né? O que nos leva a uma das partes que eu achei mais intrigantes da obra.
Qual parte? O fato de que esse controle não depende só da economia ou das urnas. Ele se infiltra pelo ar, de um jeito super sorrateiro, através da cultura, da arte que a gente consome e da própria frequência vibracional do planeta. Ah, a sessão dos Guardiões da Grande Ópera. Isso. Esse poema expõe a arte comercial moderna e a música pop como umas ferramentas absurdas de hipnose coletiva. O texto chega a mencionar interferências em frequências específicas, tipo a frequência de 8 Hz. É bem específico. Como que a cosmologia do livro conecta o som e a arte com um controle mental? A ideia central aí é a ressonância. O texto argumenta que a música de massa e a cultura pop não são um entretenimento inofensivo. Elas operam como uma vitrola da lei que fica orquestrando a decadência da sociedade. Vitrola da lei. É. O autor cita que usam frequências alteradas e dissonantes que teriam a capacidade física e neurológica de reduzir o raciocínio crítico da gente. Reduzir a inteligência mesmo. Isso, espalhando desarmonia no cérebro. Sabe aqueles grandes hits que dominam as paradas mundiais? Que tocam em todo lugar? Isso. Eles estariam carregados não só de letras banais, mas de uma engenharia sonora e mensagens subliminares feitas para manter a vibração da humanidade nivelada lá embaixo. No medo, no materialismo. Na futilidade. Exato. Nas palavras do autor, é a ordem que impera onde o caos se instala. Mantendo a mente ruidosa, você impede que a pessoa alcance estados meditativos mais altos. E quem ganha com isso são os ocultistas e magos negros que drenam a vitalidade das pessoas. Os seres diamantes que ele cita, né? Pessoas com alta vibração inata. Isso, os índigos ou seres diamantes. Tá, mas aqui eu preciso fazer uma contestação. Vamos lá. Porque, tipo, o mundo real é extremamente complexo, né? Olhando de fora, será que é justo culpar uma batida de música pop viciante ou um filme de ação pela queda moral e espiritual da sociedade? É um ponto válido. Porque eu me pergunto se o autor não está invertendo a ordem causal da coisa. Como assim, invertendo? Pensa bem, será que a cultura de massa realmente cria esses zumbis acéfalos que o texto cita? Ou é a nossa própria sociedade que já está tão fragmentada, exausta de trabalhar, traumatizada pela falta de perspectiva, que acaba demandando essa arte mastigada e anestesiante? Ah, entendi. Sabe, tipo, não seria o pop descartável só um reflexo sincero da estafa da sociedade? Um sintoma e não a causa raiz? Olha, essa é a grande encruzilhada sociológica que o manifesto aborda de uma forma bem poética no trecho do poeta aquariano. O que ele diz lá? A obra não nega de forma alguma que a sociedade está doente. Mas ela discorda frontalmente da ideia de que a arte atual é só um reflexo passivo dessa doença. Ah, então ele acha que é ativo? Sim, na visão dele, a arte verdadeira era um canal do divino, desenhada para elevar o espírito. Mas ela perdeu esse poder quando, citando o texto, o ego domina a mente. Ah, vem o ego de novo. Sempre ele. O poema diz que o poeta já nasce morto quando a sua essência criativa é reprimida pelas regras do mercado. Então, para ele, essa inversão não é um acidente orgânico, é uma arquitetura ativa. A cultura de massa é projetada para impedir o salto quântico de consciência. Entendi. Eles não dão música vazia porque o povo pediu. Exato. Eles dão para garantir que o povo nunca peça algo mais elevado, mantendo todo mundo hipnotizado na grande ópera para ninguém espiar os bastidores. Caramba! E diante dessa estrutura toda colossal, né? Esse labirinto interno do ego e a opressão externa da elite, a grande pergunta é: como a gente escapa de um planeta prisão? A pergunta de $1 milhão. Pois é. Se lutar com as armas do sistema só fortalece o sistema, qual é a saída? E aí, a parte final do texto entrega a chave libertadora usando uma metáfora muito bonita dos pássaros. O viveiro dos alienados. Isso. Ele descreve a humanidade atual como aves engaioladas num viveiro. Pássaros que nasceram com limites tão estritos que quando a porta da gaiola finalmente abre, eles não têm o instinto ou o desejo de voar. Eles defendem a própria gaiola, né? Eles defendem a gaiola. É absurdo. E a solução proposta para escapar desse viveiro é contundente justamente porque é profundamente pacífica. É uma coisa individual,
A obra descarta a revolução violenta, como a gente já conversou. Sim, que gera energia densa. Isso. A única chave genuína, segundo o livro, é a frequência do amor puro. E detalhe, o texto não fala de amor romântico de novela, não. Não é um filme de romance. Definitivamente não. Ele fala do amor como a centelha divina, a força gravitacional do universo, a mecânica da consciência elevada. É uma vibração. Como o poema diz, o amor é liberdade, é o despertar do ser, o medo é ilusão. Cara, isso leva a gente a repensar totalmente o que significa ser rebelde hoje em dia, né? Com certeza. O texto fala que o verdadeiro sábio é o pássaro solitário. Aquele que ninguém controla, que abandona a necessidade de aprovação daquela gaiola social e reencontra a paz na dança livre do espaço sideral. Uhum. Usando a nossa analogia de antes, do teatro ou do parque, a fuga suprema não envolve organizar um motim para botar fogo no palco. Até porque eles querem o fogo, né? Exato, é algo muito mais sutil. É a gente perceber que está vestido de ator numa peça que não escreveu, abandonar o roteiro, descer silenciosamente do palco no meio daquele show de horrores e simplesmente sair andando pela porta da frente, para a luz do dia. Olha, essa é a síntese perfeita da obra. O ato de rebeldia mais devastador contra a matriz não é um ato político barulhento. É a reforma íntima silenciosa. Faz todo sentido. Se o Jardim Capital e a mídia precisam do nosso medo e embate para funcionar, elevar a nossa própria frequência para o amor significa, na prática, abortar a ditadura planetária sobre si mesmo. A gente se torna inútil para o sistema. Exatamente. Quando você deixa de vibrar no medo, você fica invisível para os manipuladores. O pássaro sábio não gasta energia brigando com o metal da gaiola. Ele transcende a gaiola. Ele percebe que, espiritualmente, ela só tinha o poder que a própria mente dele dava para ela. Um chamado muito profundo para a gente auditar a nossa própria vida de uma forma até brutalmente honesta. É verdade. A gente percorreu um longo caminho nas ideias do Marcelo Moreira hoje, né? Começamos lá nas correntes invisíveis do ego, vendo como as ervas daninhas deixam a gente vulnerável. A prisão interna. Depois exploramos esse jardim capital e as engrenagens de falsas escassezes, a cultura de massa como hipnose. E, por fim, encontramos essa promessa de libertação na elevação vibracional do amor. É uma jornada em tanto. Muito. E a lição prática para o dia a dia exige vigilância. Tipo, o que a gente está deixando entrar pelas portas da nossa mente? Que tipo de digestão mental a gente está permitindo? A gente está entregando energia para o medo ou está cultivando a paz para o nosso voo solitário? São perguntas que realmente mudam o jeito que a gente interage com tudo ao redor. E para encerrar nossa análise hoje, o material deixa uma imagem que ecoa muito forte, baseada no último provérbio hegeliano do texto. Comece o provérbio. Ele diz assim: há visões diferentes do mesmo plano, alguns veem círculos, outros quadrados, alguns veem triângulos. Profundo. E a reflexão que fica para quem nos ouve é a seguinte, nessa vasta arquitetura da realidade: será que os conflitos que rasgam a sociedade todo dia não acontecem simplesmente porque está todo mundo olhando para a mesmíssima verdade, mas de ângulos geométricos ilimitados? Nossa, seja um vê um quadrado, outro vê um triângulo, mas é a mesma coisa. Exato. E se, em vez de lutar até exaustão para provar que a nossa forma é a única certa, o verdadeiro despertar for ter a coragem de dar um passo para trás, silenciar o ego e enxergar a grandiosidade da obra inteira. Uma provocação simplesmente fantástica e muito necessária para a gente levar para a vida. Foi uma jornada e tanto descortinar essas camadas todas. Fica aí o desafio constante para a gente olhar além das sombras das nossas mentes. Até a nossa próxima análise, pessoal.